Vamos aqui então agora aos exercícios, a matéria, né, relacionada à geometria do nono ano, semana 23, em que o assunto tratado foi relações métricas na circunferência. Aqui nós temos relações métricas nas circunferências, né? Na realidade, também vocês podem encontrar essa matéria com o nome de potência de ponto. E aí, nessa relação, né, nas relações métricas nas circunferências ou potência de ponto, a gente tem três casos. Os casos são relacionados a cordas. Cordas são segmentos de retas que passam pela circunferência, mas não necessariamente pelo centro. E aí, então, a gente vai ter aqui três casos. Eu vou chamar esse aqui primeiro de caso 1. Então, olha só, a gente, no caso 1, vai ter aqui duas cordas. Então, tem essa corda e essa corda aqui. Ó. Né? Observa, são cordas. Ela vai de um lado ao outro da circunferência, mas não necessariamente passa pelo centro. Se uma corda passar pelo centro, essa corda recebe um nome especial que é diâmetro. Né? Então, o diâmetro ele é uma espécie de corda, só que ele tem a característica de passar pelo centro da circunferência. Agora, se um segmento de reta passa por uma circunferência e não cruza o centro, a gente chama de corda. Então, nós temos aqui uma circunferência e duas cordas se cruzando aqui num ponto P. Né? Nós vamos chamar, por exemplo, a distância do arco ao ponto P, nesse caso aqui de A, e do P até o outro lado de B. Nesta corda, a gente vai chamar essa distância aqui até o ponto P de C, e essa distância do P até o outro lado do arco de D. Então, quando a gente tem, no caso 1, duas cordas se seccionando internamente, ou seja, o ponto P ele é interno à circunferência. Com essa configuração aqui, a gente sempre diz o seguinte, que os segmentos de retas, né, do ponto P dentro da mesma corda, o produto entre essa distância e essa distância é igual ao produto dessa distância por essa distância. Logo, A vezes B é igual a C vezes D. Então, olha só, se o ponto P é interno à circunferência, essa distância vezes essa é igual a essa distância vezes essa. E P é o ponto interno à circunferência. Então, né, ponto interno à circunferência. Esse é o primeiro caso. Então, quando isso acontecer, é esse caso aqui que a gente vai usar. O segundo caso é esse aqui. É quando o ponto P é externo à circunferência e nós temos dois segmentos de reta secantes à circunferência. Todo segmento de reta que toca a circunferência, que toca a circunferência, né, em dois pontos, a gente chama de secante. Então, a gente tem uma secante aqui, ó. Isso aqui é um secante, que ela toca a circunferência aqui e aqui. E aqui a gente tem uma outra secante. Só que o ponto P está aqui do lado de fora da circunferência. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar do ponto P até a circunferência, nós vamos chamar de A. E o restante nós vamos chamar de B. Do ponto P até a circunferência a gente vai chamar de C. E o restante a gente chama de D. Então, quando isso acontecer, quando as duas retas forem secantes à circunferência, ou seja, elas tocam a circunferência em dois pontos, a relação que a gente usa, no segundo caso, é esse aqui. Ó. É A vezes A mais B. Ou seja, o A vezes essa soma é igual ao C vezes essa soma dos dois. Isso aqui é uma verdade. Ou seja, o segundo caso é
duas secantes e ponto externo à circunferência. Né? Duas retas secantes, o ponto é externo. E aí o que a gente pode dizer sobre isso? Que essa distância multiplicada pela distância do P até aqui é igual a essa distância multiplicada pela distância inteira, que é a soma dos dois trechos. Esse é o segundo caso. E o terceiro caso é quando o ponto P é externo né? P é externo também e existe uma secante, ou seja, uma que cruza a circunferência em dois pontos e uma tangente à circunferência. A secante cruza a circunferência em dois pontos. A tangente cruza em um ponto só. Então, o que seria aqui? Seria uma tangente cruzando a circunferência só nesse ponto aqui. E uma secante cruzando a circunferência em dois pontos. Onde elas se cruzarem, nós vamos ter o ponto P. E aí a gente vai ter, então, essa distância aqui, que é A, não tem B. Essa distância aqui nós vamos chamar de distância C. E essa aqui de distância B. E aí, A ao quadrado é igual a B vezes B mais C. Esse é o caso que nós vamos usar aqui. Então, basta que a gente identifique o caso, que são os três possíveis. E identificados os casos, a gente utiliza a fórmula relacionada a cada caso. Então, vou mostrar aqui novamente os casos que tem. O primeiro caso, duas retas com ponto P interno. Né? Então, AB é igual a CD. O segundo caso, duas retas secantes. Duas secantes e um ponto externo de circunferência. A vezes tudo é igual a C vezes tudo. E o terceiro caso, uma secante e uma tangente. Aliás, uma tangente e uma secante, em que essa medida aqui elevada ao quadrado é igual a essa vezes a medida do P até esse ponto aqui. Né? Distância total. Essa é a explicação da matéria, e aí nos próximos exercícios nos próximos vídeos eu vou resolver aí os exercícios que eu enviei. Eu enviei 3 exercícios, um sobre cada um dos casos aí de potência de ponto.